Olá, patriotas, bom dia, uma ótima sexta-feira a todos. Hoje é um dia muito feliz aí, especial para nós pernambucanos, né? Porque a nossa guerreira Dilma está chegando, né, por volta das 23 horas no aeroporto dos Guararapes, né? Está vindo de Brasília, lá do presídio da Colmeia. Foi finalmente liberada e claro que houve uma luta muito grande de toda essa turma que foram presos de forma injusta, né? Pelo menos a maioria deles, e tiveram aí uma liberdade condicional, infelizmente, né? Terão que usar tornozeleira, terão que se apresentar uma vez por semana, né? No local designado aí pela Justiça, provavelmente a delegacia da região, não poderão usar redes sociais, nem poderão comunicar-se entre os investigados. Então, é de fato uma liberdade condicional. Mas nós não podemos deixar, por isso, de comemorar a chegada da nossa guerreira, que representando aí os patriotas de Pernambuco, esteve lá em Brasília, né, para lutar pelo nosso Brasil, para fazer sua manifestação pacífica e ordeira. Portanto, um golpe arquitetado pela esquerda que será desvendado pela CPMI, CPMI esta que o governo Lula não quer que seja realizado. Pasmem, né? Usaram segundo eles, o atentado do 8 de janeiro para prender os supostos terroristas que não tinham uma arma branca, nem uma arma de fogo. As suas armas eram bandeira do Brasil, as suas armas eram vestícias de verde e amarelo, né? E, e agora que tem a oportunidade, através do Congresso, né, da Câmara dos Deputados Federais, de efetivar uma CPMI, né, a Comissão Parlamentar de Investigação, eles não querem. Então isso deixa muito claro, né, que a esquerda ela está desmascarada e que o governo Lula é uma farsa, né, que foi inserida aí no poder pelo povo chamado TSE. Este é o nome do povo que colocou Lula no poder, né? O Brasil virou o país da mentira, um castelo construído no Monte de Areias, né? No Brasil, nós não temos um Estado democrático de direito, nós não podemos garantir a legitimidade do Estado brasileiro, né? Talvez seja uma forma radical de falar, mas não é. Não é porque as principais instituições que estabeleceria o status quo do Estado brasileiro, né? O Estado brasileiro, né? O Estado, um país, uma nação enquanto nação, não podemos autenticar isso. De que forma? As instituições, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, que é uma das instituições por excelência, pelo menos deveria ser, não respeita a Constituição. Um Congresso que não representa o anseio do povo, né? Então, as principais pautas vindo dos movimentos civis, populares, das manifestações, elas não foram atendidas pelo nosso Congresso Nacional, né? Por exemplo, agora recentemente, na eleição para Rodrigo Pacheco, né, e Rogério Marinho para presidente do Senado, e nós percebemos que 2/3 do Senado preferiram escolher o Rodrigo Pacheco, mesmo sabendo que a maioria da população prefeririam o Rogério Marinho, né? Na Câmara dos Deputados Federais, as pautas, né, prisão em segunda instância, por exemplo, na prisão da manutenção do Daniel Silveira, o deputado Daniel Silveira lá atrás, 364 deputados votaram pela prisão do Daniel Silveira, né? Se submeteram às arbitrariedades de um outro poder. Então, como podemos designar o Estado brasileiro como Estado legítimo se não tem a legitimidade popular? Porque, no meu entender, me desculpa se eu esteja errado ou equivocado, o que legitima um Estado, né, o que legitima as instituições, né, que compõem esses Estados, é o povo, que é a instituição por excelência de uma nação. Mas quando o povo não reconhece, por exemplo, o resultado de umas eleições, né, a eleição não teve reconhecimento popular. A eleição ela foi imposta, né, a revelia, né, do que manda a lei, a transparência, da publicidade. Não teve nada disso, né? Como disse o Barroso, né, eleição não se ganha, se toma. E
E o povo aí fica, né? Por exemplo, a última instituições que aí o povo recorreu, né? Depois de o povo recorrer a todas as instituições, perceberam que, olha, não tem jeito, né? Via institucional não dá. Vamos recorrer mediante a força, as instituições que detêm a força legal do Estado para fazer cumprir a lei. Então recorreram às Forças Armadas. E aí o que aconteceu lá naquele fatídico, né, dia 8 de janeiro? Né? Veio um oficial do Exército e convida o pessoal a entrar nos ônibus, né, para sair em paz, porque segundo eles não queria confronto. Né? Representando o Exército, aquele oficial convenceu aquelas pessoas que estavam em Brasília e depois que aquelas pessoas entraram no ônibus, elas foram com destino a um campo de concentração da Polícia Federal. Então, são várias razões para nós admitirmos que o Estado brasileiro está falido. As instituições não funcionam mais. Então, precisamos renascer das cinzas. Né? Eu estava conversando outro dia com um colega, todos admiram a democracia dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos da América, como se estabeleceu, um país tão grande, cresceu economicamente, né, belicamente, se impôs entre as nações. Mas tudo tem seu preço, né? Os norte-americanos, ou os Estados Unidos da América, em particular, né, porque quando a gente diz os norte-americanos, inclui os canadenses e inclusive o México também. Mas vamos lá, os Estados Unidos, eles lutaram muito para chegar ao que são. Eles não conseguiram o status quo da nação que é hoje, fazendo manifestações nas ruas, pacíficas, aquela coisa de liberdade, liberdade, enfim, gritando, por exemplo, em frente aos quartéis. O povo lutaram. Né? O povo, por exemplo, teve a Guerra da Secessão no passado, numa história recente, e a Guerra da Secessão nos Estados Unidos foi para resolver um problema interno. Né? Vocês lembram quando a América do Norte lutou contra a América do Sul, ou seja, o norte dos Estados Unidos lutando contra a região sul dos Estados Unidos, na conhecida como Guerra da Secessão. Se você pesquisar aí no Google, você vai descobrir um pouco sobre essa guerra. Então, enquanto o Sul queria continuar sob a submissão lá dos anglo-saxônicos, lá, né, dos ingleses, né, o pessoal do Norte queria se emancipar, queria independência, queria ser um país livre, né, livre dos seus colonizadores, né, da Europa. E as oligarquias, na verdade, do Sul queriam manter-se nos seus privilégios, porque, claro, que para os ingleses dominar o território, ele dava privilégio para as oligarquias, aquelas pessoas vendidas, que não tinham amor pela pátria, pensavam apenas em si próprios, assim como são os políticos do nosso país, são despatriados, eles não têm amor à pátria. Eles se vendem a qualquer país, a qualquer líder, desde que lhe dê privilégio. Os outros se dane. Ele não pensa na pátria, não pensa no todo, não pensa no coletivo. E mais ou menos por aí era aquela oligarquia do sul dos Estados Unidos. Enquanto no norte já tinham aquela visão mais ampla de independência, de emancipação, de liberdade. Enfim, teve a guerra e os Estados Unidos, a parte norte dos Estados Unidos, venceram essa guerra. Né? Então é fácil a gente falar, houve uma guerra. Mas, gente, houve muitas mortes, houve conflitos, né? Inclusive familiares entraram e brigaram entre si, porque tinha parentes que moravam no sul e outros parentes que moravam mais ao norte. Então foi sangue que jorrou, foi um preço que foi pago. Né? Talvez o povo brasileiro tenha que estar disposto a entrar em confronto. Né? Eu vejo isso, infelizmente, como uma reação popular ou uma resistência civil generalizada que venha tirar do poder toda essa oligarquia, todos esses políticos, né, que estão infiltrados nas instituições, que estão disfuncionais, que não estão cumprindo, né, a missão para a qual elas foram designadas. Né? E para fazer isso, o Brasil tem que renascer das cinzas, porque eles não vão sair facilmente, só a força. Né? Então é isso, pessoal. Então os Estados Unidos, a partir daí, a história nos diz que os Estados Unidos teve a Primeira Guerra Mundial, foi para a Europa, né? Ajudou a França na Segunda Guerra Mundial, ajudou a dar liberdade para países da Europa se estabelecerem, países que viraram grandes nações, né? E tiveram dívida de gratidão aos Estados Unidos. Então, eles garantiram a sua independência, a sua liberdade, foram garantidos os irmãos lá na Europa, né? Inclusive da Inglaterra.
que antes colonizava os Estados Unidos. E os Estados Unidos, depois da Primeira Guerra, Segunda Guerra, veio aí a Guerra Fria, e teve intervenção, teve guerras no Vietnã, por exemplo, e o país se impôs como grande nação. Mas para o país se impor, o país lutou muito, teve muita guerra, teve muito conflito. Né? E nós, brasileiros, né, a gente tem a síndrome de cão vira-lata, e nós queremos conquistar vitórias, né, vitórias que deixem um legado para a nossa futura geração, dentro de nossas casas, né, fazendo manifestações pacíficas. E se alguém ousa ir mais além, nós mesmos começamos a chamá-los de extremistas, né, e causando aquele constrangimento em alguém que quer, na verdade, uma vitória por definitivo, uma vitória mais eficaz, mas para isso ele precisa lutar de forma mais contundente. Né? Então é isso, pessoal. O Brasil precisa renascer das cinzas e eu, particularmente, não acredito em vitória, em mudança estrutural na política, na economia, pelas vias institucionais. Eu, particularmente, não acredito. Né? Eu acredito que o Brasil precisa renascer das cinzas só com uma resistência civil generalizada, né? Como dizia Olavo de Carvalho, né? Uma desobediência civil generalizada, não reconhecendo o governo, que foi eleito através de fraude, né? Não reconhecendo este Congresso e não reconhecendo a Suprema Corte do nosso país, não é? Que virou câncer do Brasil. Então é isso. Precisamos renascer das cinzas, mas para isso precisamos refletir quanto aos nossos modus operandi, os modus operandi da direita, sair do politicamente correto e, de fato, a luta para resgatarmos o Brasil e devolver a quem é de direito. Valeu, pessoal, e um forte abraço a todos.